Vamos então aqui para o nosso estudo da Revista Espírita, fevereiro de 1859. Nós estudamos no nosso encontro anterior os artigos Meu Amigo Hermann e também Espíritos Barulhentos, Como Livrar-se Deles. Hoje nós temos 3 artigos para concluirmos o mês de fevereiro: a infância, uma comunicação espírita, depois uma correspondência recebida por Kardec, e aí então nós vamos concluir Uma Noite Esquecida, aquele romance de Frederic Sollier. Então chegaremos finalmente aqui ao arremate da história, né, contada naquele romance tão interessante que Kardec publicou aqui para nós. E romance esse, né, lembrando que foi recebido através de vias mediúnicas. Então, o primeiro romance que Kardec publica aqui para nós, né? Embora não tenha nada relacionado com a vida no mundo espiritual, é um romance que tem ali uma trama, né? Mas o interessante foi que a forma como ele foi recebido, mas a gente depois faz uma pequena introdução para entendermos direitinho como se deu o recebimento dessa comunicação. Vamos lá então. Dissertação de Além-Túmulo. A infância. Uma comunicação espontânea do Sr. Nélio, do Sr. Nello, médium, lida na sociedade no dia 14 de janeiro de 1859. Aqui, só para a gente já chegar aqui no final, ela foi transmitida, deixa eu ver aqui, não tem assinatura, mas beleza. Então diz assim para nós: não conheceis o segredo que na sua ignorância escondem as crianças. Não sabeis o que são, nem o que foram, nem em que se tornarão. E contudo, as amais e as prezais como se fossem uma parte de vós mesmos, de tal sorte que o amor de uma mãe pelos filhos é reputado como o maior amor que um ser possa ter por outro ser. De onde vem essa doce afeição, essa terna benevolência que os próprios estranhos sentem por uma criança? Vós o sabeis? Não. É isso que vos quero explicar. As crianças são seres que Deus envia em novas existências, e para que elas não possam queixar-se de sua grande severidade, dá-lhes toda a aparência da inocência. Mesmo numa criança de natureza má, seus defeitos são cobertos pela inconsciência de seus atos. Essa inocência não é uma superioridade real sobre aquilo que foram antes. Não, é a imagem do que deveriam ser. E, se não o são, unicamente sobre elas recairá a culpa. Mas não foi apenas por elas que Deus lhes deu esse aspecto. Foi também e sobretudo por seus pais, cujo amor é necessário à sua fraqueza. E esse amor seria singularmente enfraquecido à vista de um caráter intolerante e impertinente, ao passo que, supondo os filhos bons e meigos, dão-lhes toda a sua afeição e os cercam das mais delicadas atenções. Mas quando as crianças não mais necessitam dessa proteção, dessa assistência que lhes foi prodigalizada durante 15 ou 20 anos, seu caráter real e individual reaparece em toda a sua nudez. Permanece bom, se for fundamentalmente bom, mas se irisa sempre de matizes que se ocultavam na primeira infância. Vedes que os caminhos de Deus são sempre os melhores, e que quando se tem puro o coração, fácil é conceber a explicação. Com efeito, imaginai que o espírito das crianças que nascem entre vós pode vir de um mundo onde adquiriu hábitos completamente diferentes. Como quereríeis que estivesse em vosso meio esse novo ser, que vem com paixões completamente diversas das que possuís, com inclinações e gostos inteiramente opostos aos vossos? Como quereríeis que se incorporassem em vossas fileiras de modo diferente do que Deus o quis, isso é, pelo crivo da infância? Aí se vem confundir todos os pensamentos, todos os caracteres, todas as verdades de seres engendrados por essa multidão de esferas onde se desenvolvem as criaturas.
vós mesmos, ao morrer, vos encontrais numa espécie de infância, em meio a novos irmãos. E em nova existência fora da Terra, ignorais os hábitos, os costumes e as relações desse mundo tão novo para vós. Manejareis com dificuldade uma língua que não estáis habituados a falar, língua mais viva do que o vosso pensamento atual. A infância tem ainda outra utilidade. Os espíritos não entram na vida corporal senão para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A fraqueza da tenra idade os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que devem fazê-los progredir. É então que podemos reformar o seu caráter e reprimir os seus maus pendores. Tal é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual hão de responder. Assim, não somente a infância é útil, necessária e indispensável, mas ainda é a consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Bom dia, abraço. Então aqui, antes de entrarmos nesse comentário final de Kardec, porque aqui foi uma psicografia que receberam na sociedade, né? Então traz dois aspectos interessantes, né, desse período da infância de um espírito aqui no nosso mundo. Primeiro, é a aparência, a fragilidade que sensibiliza os pais, que sensibiliza os adultos que estão próximos, para que sejam então dedicados a eles atenções, cuidados, né, para que eles se desenvolvam de uma forma natural. Então a criança, nesse período, ela esconde todos aqueles pendores que ela tem como espírito imortal que é, e para nós é fácil hoje entendermos essa característica, simplesmente analisando o título daquele livro que nós tão bem conhecemos, do professor Hernani Guimarães Andrade, que é Nossos Filhos São Espíritos. Então o livro, embora ele traga para nós ali uma reflexão importante, uma reflexão profunda, o título por si só já nos leva naturalmente a essas reflexões. Lembrando que os nossos filhos, as crianças, com toda a sua fragilidade, com toda a sua ignorância aparente, né, naquele corpo físico, ele é um espírito imortal que traz ali experiências de longas eras, e experiências essas que acabaram, né, fazendo com que ele desenvolvesse tendências positivas e negativas, conhecimentos nesta ou naquela área. Então, a infância traz para nós, primeiro, para o espírito, né, essa aparência de fragilidade para que ele seja então assessorado no seu desenvolvimento, e no segundo ponto é exatamente para o próprio, colocado aqui, deixa eu pegar rapidamente, aqui para o próprio espírito, como Kardec coloca, os espíritos não entram na vida corporal senão para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A fraqueza da tenra idade os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que devem fazê-los progredir. Então também tem esse outro aspecto. O espírito limitado nesse corpo físico, o seu psiquismo também limitado, né, com os órgãos em desenvolvimento, fazem com que ele então receba com mais facilidade todas as orientações. Essa submissão do espírito na condição infantil para a autoridade dos pais faz com que ele então vá se educando, que faz com que ele vá se transformando. Então, ao observarmos uma criança dentro do nosso círculo pessoal, ou mesmo, né, olhando uma criança desconhecida, nós não vemos ali apenas um ser biológico em desenvolvimento. Nós vemos ali, na verdade, um espírito que passa por essa fase, obviamente que todos nós já passamos, e que foi de extrema importância para nós por todas as influências que nós recebemos, positivas e negativas, né? Lembrando que nós temos espíritos que viveram experiências extremamente dolorosas nesse período, né? De agressões, de indiferenças, de influências negativas. Mas aí então, como é colocado para nós, a missão, tal é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual hão de responder. Então nós temos ali uma trama bastante
estreita envolvendo, né, os espíritos que reencarnam, envolvendo os pais que têm responsabilidade, a sociedade como um todo. Então hoje nós encontramos, fazendo uma análise agora um pouco mais ampla, quando nós olhamos o nosso país, por exemplo, que passa por essas dificuldades no campo da educação, no campo social e tudo mais, nós vemos então todos esses espíritos reencarnando nessa condição, então, estando nessa condição infantil, sendo influenciado por tudo aquilo que hoje nós oferecemos. E serão esses mesmos espíritos que no futuro estarão na direção do nosso país. E aí então nós lembramos, né, das provas coletivas, das expiações coletivas que nós vivemos também. Então nós pensamos, né, o país está cada vez mais passando por situações cada vez mais complicadas. Lembrando que esses governantes de hoje foram crianças no passado. Se houve, então, a negligência no processo educacional, né, no processo educacional formal, que no caso das escolas, e na educação moral dentro dos lares, esse é o resultado que nós estamos observando hoje. Então, se nós imaginamos, né, que no futuro nós desejamos ter um país mais equilibrado, um país com mais justiça e tudo mais, nós temos que desenvolver, então, as nossas crianças que tenham, então, uma educação mais equilibrada e uma educação mais justa. Porque as coisas não acontecem por acaso. A gente vai percebendo através do estudo da doutrina, falando sobre os processos de reencarnação, os processos de desenvolvimento da sociedade, que uma coisa está diretamente vinculada à outra. Então imaginarmos assim, no futuro o nosso país será melhor. E aí então, estudando tudo isso, nós pensamos, mas espera aí, quem serão então os responsáveis por esse futuro? Exatamente aqueles que hoje estão passando por essa educação básica, educação moral, essa até mesmo, né, nós falamos da educação formal, nós falamos da educação moral, e nós temos que falar também da espiritualização. A importância que nós vemos então no trabalho para modificar o caráter desses espíritos que estão reencarnando, prepará-los para esse futuro, exatamente para fazer com que as gerações futuras venham realmente capacitadas para conduzir não apenas a nossa nação, mas nós falamos em nações de um modo geral, nós falamos em sociedades de um modo geral, estejam preparadas para trazer exatamente essa justiça e equilíbrio que nós todos estamos desejando. Né? Ontem mesmo, Angelina, teve uma situação interessante, assistindo a um telejornal, aí então a apresentadora disse assim, né, que foi feito um acordo lá em Londres para a redução de poluentes na atmosfera e que esse trabalho, esse projeto, ele visa um resultado em 2050. E ela colocou assim, ainda bem que nós não estaremos aqui para ver esse resultado. A primeira coisa que eu pensei foi, né, que ingenuidade. Seremos exatamente nós aqueles que colheremos os resultados daquilo que nós estamos fazendo hoje. E André Trigueiro também, né, naquele trabalho incansável dele de falar sobre meio ambiente, de tratar também, né, da espiritualidade e meio ambiente, ele fala muito sobre isso. Aquilo que nós estamos fazendo do nosso planeta é exatamente ali a herança que nós vamos deixar para nós mesmos. Então, ou seja, né, é aquele ciclo contínuo. Então, quando nós falamos em infância, não falamos no espírito novo, no espírito que acaba de chegar. Na verdade, é um espírito que regressa. A grande maioria vindo aqui desse próprio sítio onde nós nos encontramos, e outros vindo de esferas superiores e de esferas inferiores, também passando por esse processo de desenvolvimento, seja como espíritos de provas e expiações, sejam espíritos missionários. André colocou, né, eu ainda estou preocupada, pois temos muitos pais alienados na educação. Importante frisar que muitos outros estão despertando para esse problema moral, educacional e espiritual também, a gente pode incluir também, né, André? Porque a gente lembra sempre que, embora nós tenhamos uma evangelização de outras religiões, bom dia, Conceição, de outras religiões, é aquela educação educação dogmática, e não educação realmente do espírito, como todos nós esperamos. Então, a fase da infância nós começamos a dar o devido valor a ela quando nós observamos
Quando nós entendemos que essa geração do presente será exatamente a geração responsável no futuro pela condução da nossa sociedade. As crianças de hoje serão aqueles adultos dentro dos círculos familiares, que vão sustentar suas famílias, que vão dar amparo para aqueles que ficaram, e nós fomos crianças também. O Brás colocou, né? Todos nós somos responsáveis pelo planeta azul. E é uma responsabilidade constante, né, Brás? Porque a nossa sociedade hoje, ela pensa assim, né? Eu faço a minha parte hoje e depois cada um, né, vai assumindo a sua responsabilidade conforme as gerações vão se sucedendo. E mal se dá conta que nós seremos essa geração do futuro. Então esse foi o artigo trazido para nós aqui pelos espíritos, e Kardec traz um comentário para nós. Ele diz assim: chamamos a atenção de nossos leitores para esta notável dissertação, cujo elevado alcance filosófico é facilmente compreensível. Que há de mais belo, de mais gracioso que essa solidariedade que existe entre todos os mundos? Que de mais apropriado para nos dar uma ideia da bondade e da majestade de Deus? A humanidade cresce por tais pensamentos, ao passo que se avilta se a reduzirmos às mesquinhas proporções de nossa vida efêmera e de nosso imperceptível mundo entre os demais mundos. Porque fala também aqui sobre a solidariedade dos mundos, né? Espíritos que vêm de esferas diferentes. E aqui é uma parte interessante que é colocado para nós. Deixa eu pegar aqui o trechinho que ele é bem legal. Cadê aqui? Está aqui, ó. Com efeito, imaginai que o espírito das crianças que nascem entre vós pode vir de um mundo onde adquiriu hábitos completamente diferentes. É o caso, por exemplo, dos espíritos que vêm de mundos mais avançados. Quando eles chegam aqui, eles trazem esses hábitos e essas tendências mais avançadas, mais desenvolvidas, que vão aplicar aqui na nossa sociedade. Como quereríeis que estivesse em vosso meio esse novo ser, que vem com paixões completamente diferentes das que possuís, com inclinações e gostos inteiramente opostos aos vossos? Como quereríeis que se incorporassem em vossas fileiras de modo diferente do que Deus o quis, isto é, pelo crivo da infância? Aí se vem confundir todos os pensamentos, todos os caracteres, todas as verdades de seres engendrados por essa multidão de esferas onde se desenvolvem as criaturas. Então, vemos, né, que os espíritos então chegam de um modo diferente e muitas vezes nós queremos aplicar a educação que nós recebemos, mas aí entra aquele choque daquilo que nós queremos ensinar e daquilo que eles trazem de tendências dos mundos onde eles viveram. E aí então nós temos os dois lados, né? Desde mundos superiores, onde eles trazem valores superiores, e aqueles que vêm de mundos inferiores, para poder chegar aqui e passar por esse processo de educação. São aqueles espíritos numa condição mais primitiva. Então esse foi o primeiro artigo que nós lemos, Dissertação de Além-Túmulo, a Infância. Kardec depois recebe aqui para nós uma correspondência de Lodec, 20 de dezembro de 1858. Quem assina aqui embaixo é o senhor Morreri, doutor em medicina. Então esse foi o leitor que se corresponde com Kardec. E diz assim então essa carta: Senhor Allan Kardec, felicito-me por ter me posto em relação convosco através do gênero de estudos a que mutuamente nos entregamos. Há mais de 20 anos eu me ocupava com uma obra que deveria intitular-se Estudos sobre os Gérmens. Essa obra devia ser especialmente fisiológica. Entretanto, minha intenção era demonstrar a insuficiência do sistema Bichet, que não admite senão a vida orgânica e a vida de relação. Queria provar que existe um terceiro modo de existência, que sobrevive aos dois mundos, aos dois outros em estado não orgânico. Esse outro terceiro modo nada mais é que a vida anímica, ou espírita, como chamais. Numa palavra, é o germe primitivo que engendra os dois outros modos de existência, orgânica e de relação. Também queria demonstrar que os germens são de natureza fluídica, bidinâmicos, atrativos, indestrutíveis, autógenos e em número definido,
tanto em nosso planeta quanto em todos os meios circunscritos. Quando apareceu Céu e Terra, de Jean Renaud, fui obrigado a modificar minhas convicções. Reconheci que meu sistema era muito limitado e com ele admitir que os astros, pela troca de eletricidade que podem estabelecer entre si, necessariamente por meio de várias correntes elétricas, favorecer a transmigração dos germens ou espíritos da mesma natureza. Quando se falou das mesas girantes, entreguei-me logo a essa prática e obtive resultados tais que não tive mais nenhuma dúvida quanto às manifestações. Logo compreendi que chegara o momento em que o mundo invisível ia tornar-se visível e tangível, e desde então marcharíamos para uma revolução nunca vista na ciência e na filosofia. Entretanto, estava longe de esperar que um jornal espírita pudesse estabelecer-se tão depressa e manter-se na França. Hoje, Senhor, graças à vossa perseverança, é um fato consumado e de grande alcance. Estou longe de acreditar estejam vencidas as dificuldades. Encontrareis muitos obstáculos e sereis humilhado, mas afinal de contas, a verdade brilhará. Chegar-se-á a reconhecer a justeza da observação de nosso célebre professor Gay-Lussac, que nos dizia em seu curso, a propósito dos corpos imponderáveis e invisíveis, que essas expressões eram inexatas e apenas refletiam nossa impotência no estado atual da ciência, acrescentando que seria mais lógico chamá-los de imponderados. O mesmo ocorre com a visibilidade e tangibilidade. O que não é visível para um, o é para outro, mesmo a olho nu, de que os sensitivos são exemplo. Finalmente, a audição, o odor e o gosto, que nada mais são do que modificações da propriedade tangível, nulos se mostram no homem em comparação com o cão, a águia e outros animais. Não há, pois, nada de absoluto nessas propriedades que se multiplicam conforme os organismos. Nada há de invisível, intangível ou imponderável. Tudo pode ser visto, tocado ou pesado quando nossos órgãos, nossos primeiros e mais preciosos instrumentos, estiverem tornado mais sutis. As diversas experiências que já recorrestes para constatar nosso terceiro modo de existência, a vida espírita, peço que acrescenteis o seguinte: magnetizai um cego de nascença e, no estado sonambúlico, dirigi-lhe uma série de perguntas sobre as formas e cores. Se o sensitivo estiver lúcido, provar-vos-á, de modo peremptório, que sobre essas coisas tem conhecimentos que só poderia ter adquirido em uma ou em várias existências anteriores. Termino, Senhor, rogando que aceiteis meus mais sinceros cumprimentos pelo gênero de estudos aos quais vos consagrais. Como jamais temi manifestar as minhas opiniões, poderíeis inserir essa carta em vossa revista, se julgardes que seja útil. Vosso todo devotado servidor, morreri, doutor em medicina. Então Kardec aqui agora faz um pequeno comentário. Ele diz assim: sentimos-nos muito felizes com a autorização concedida pelo Dr. Morreri para publicarmos a notável carta que acabamos de ler. Ela prova que, ao lado do homem de ciência, há nele o homem judicioso, que vê algo além, mais além das nossas sensações e que sabe sacrificar as suas opiniões pessoais em benefício da evidência. Nele a convicção não é fé cega, mas raciocinada. É a dedução lógica do sábio que não pensa tudo saber. Então aqui essa carta é uma carta simples, na nossa opinião, porque é apenas ali um médico que, fazendo ali uma pesquisa sobre os germes, né, pensando ali naqueles que podem ser vistos, que podem ser mensurados, né, que podem ser observados, lembrando que a microscopia naquela época era ali uma nova área de pesquisa da ciência, né? Nós tivemos Louis Pasteur, por exemplo, que fazia investigações sobre também essa parte de microbiologia. E aí então naquela época era tudo muito novo
Até mesmo, né, Kardec, no livro A Gênese, publicado em 1869, ele tem ali aquela passagem em que ele diz que os germens eles não podem ser transmitidos pelo ar. Então, quer dizer, naquela época, falar sobre esses micro-organismos, sobre as bactérias, sobre os vírus, era tudo muito novo. Cheguei até a comentar com vocês uma vez de um documentário que falava sobre a história da medicina e mostrava as pesquisas que eram realizadas principalmente na Europa, naquele período do século XIX, né, começo de 1800, ali meados de 1800, que mostrava então os médicos se adaptando a essas novas descobertas. Então, primeiro, né, eu comentei com vocês assim, um trecho que foi muito marcante, que faz muitos anos que eu li esse livro, que eu assisti a esse documentário, e mesmo assim essa cena ficou muito marcada. Mostrava então que as maternidades na França, elas tinham, obviamente, né, porque era um procedimento médico muito arriscado, o parto, então necrotérios ficavam junto com maternidades. Então o mesmo médico que fazia um parto era o médico que tentava ali fazer uma autópsia. Só que não havia, né, toda aquela parte de asepsia, aquela parte de descontaminação. Então o médico acabava de fazer um parto, ia para o necrotério fazer ali uma autópsia. Em seguida chegava um parto, ele simplesmente lavava a mão com água e sabão e corria para poder chegar lá para fazer o parto. E muitas mulheres morriam de infecção. E eles não entendiam, né, o que acontecia naquela época. Então eles procuravam assim, bom, então a contaminação vem pelo ar, vamos fechar as janelas. E as mulheres continuavam morrendo, as crianças nasciam e as mulheres morriam com infecção. E aí então outros médicos começaram a fazer pesquisa, e mais pesquisa, e mais pesquisa, até que teve um médico que teve uma ideia. Ele utilizou a cal, aquele produto que é utilizado em construção, e misturou com a água. E todos os médicos que saíam do necrotério eram obrigados então a lavar as mãos naquela água. E aí então as mortes começaram a diminuir. Então inicialmente eles achavam que a contaminação vinha pelo ar, depois eles percebiam que essa contaminação vinha através do contato. E aí então nós começamos a ter uma evolução da ciência. Então essa parte era muito nova, e esse médico aqui, como nós vimos, era um desses pesquisadores. Só que ele via, além dessa parte da biologia, da ciência, ele também acompanhou aquelas manifestações que surgiam, né, através das mesas girantes. Bom dia, mami. Então ele também se interessou. E aí nós perguntamos hoje, né, hoje a nossa ciência bastante desenvolvida, esse conhecimento bastante difundido sobre o mundo espiritual, mas ainda levado a título de crença, a título de uma religião, a título de fé, e não um fato. E é então exatamente por essa experiência negativa que a ciência teve com a religião, com perseguições, com imposições e tudo mais, a ciência acabou simplesmente se distanciando das escolas religiosas, dizendo que ela lida com fatos, não com fé. E nessa época a doutrina espírita surgiu não como um elemento de fé, mas surgiu como um fato novo que deveria ser observado. E hoje nós temos exatamente essa separação. Muitas vezes nós temos homens de ciência que alimentam, que têm ali as suas crenças, têm a sua fé e também têm ali o seu interesse por conhecer essas novas áreas, e acabam então utilizando a fé raciocinada para entender a realidade do mundo espiritual. Mas nós não temos a ciência como um todo preocupada em entender o que se passa além da matéria. Então o que interessa para a nossa ciência hoje, infelizmente, ainda é apenas a matéria. Infelizmente, entre aspas, né, porque a ciência se dedicando à matéria já é ali um bom foco, já é ali um bom objeto de interesse, porque todos nós nos beneficiamos disso, mas vai muito além da matéria. Então nós vemos, né, o quão distantes nós estamos ainda de termos um entendimento mais concreto sobre o mundo espiritual, e como seria mais fácil para nós se nós tivéssemos o apoio
dos meios científicos, porque então nós utilizaríamos métodos, utilizaríamos instrumentos para compreender a realidade do mundo espiritual. E a partir do momento em que nós tivermos essa convicção sobre a vida além da matéria, nós teremos uma transformação extremamente profunda na nossa sociedade. E é isso que a doutrina espírita procura fazer. Não dizer para as pessoas, você tem que ser uma pessoa boa, você tem que ter leis justas, você tem que ter uma sociedade equilibrada, uma sociedade com igualdade entre as pessoas. Na verdade se você não se desenvolver bem aqui na sua sociedade, você vai sofrer pelas consequências das escolhas que fez no mundo espiritual. Então a doutrina tem exatamente esse propósito, trazer para nós essa educação espiritual a partir de parâmetros muito mais elevados, não apenas a título de fé, mas trazendo para nós os fatos através das manifestações mediúnicas principalmente. E hoje, por mais que nós tenhamos ali essa grande quantidade de centros espíritas espalhados pelo nosso país e pelo mundo também, mas falamos sobre as mensagens psicografadas, os eventos mediúnicos que são relatados de um lado e para o outro, lamentavelmente a nossa ciência simplesmente não se interessa. E eu fiquei surpreso, comentei com vocês, essa última cirurgia que eu fiz, que foi tirar cálculos renais, tirar ali aquelas pedras nos rins. Eu fui passar então com o meu urologista e de repente em cima da mesa dele tinha o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí rapidamente nós nos identificamos, nós criamos ali aquele vínculo extra, pelo fato de sermos espíritas e tudo mais, mas é uma grande surpresa um médico no seu consultório colocando sobre a mesa o Evangelho segundo o Espiritismo, sem nenhum constrangimento. Agora, se nós perguntássemos para qualquer outro médico se ele acredita no mundo espiritual, se ele acredita nos fenômenos mediúnicos, a grande maioria vai acabar negando, exatamente porque a mentalidade científica acabou prevalecendo sobre essa mentalidade espiritual. Ele vive, muitas vezes com sua crença e tudo mais, mas ele não se aproxima dos fenômenos mediúnicos. Então seria muito interessante se nós tivéssemos, a exemplo dessa comunicação que nós recebemos, um homem de ciência divulgando publicamente o seu interesse em conhecer o mundo espiritual e aceitando essa realidade. O Brás colocou um centro espírita em Araras, teve tantos fenômenos espirituais para despertar o povo, e a pergunta é, Brás, qual foi o resultado disso tudo depois desses anos todos? Então, infelizmente, nós temos ainda essas manifestações que são jogadas ao vento, muitas vezes até perseguidas por meios científicos ou mesmo por outras escolas religiosas que taxam esses fenômenos mediúnicos como sendo algo negativo ou algo destrutivo. Então ainda temos muito a trabalhar. Nós vemos na televisão, nas novelas, nos seriados, nos filmes que vão surgindo, despertando ali o interesse por um ou outro ponto. Ou muitas vezes até distorcendo um pouco aquilo que é a realidade, mas já é alguma coisa para chamar a atenção das pessoas. Então nós vemos, por exemplo, uma novela que fala sobre reencarnação, sobre indivíduos que estão se reencontrando no presente, aquele romance todo, as pessoas se interessam pela reencarnação. Gostariam muitas vezes de ter uma história parecida com aquilo que foi mostrado no roteiro da história, mas não se preocupa em ter um estudo mais apurado sobre a realidade desse evento. Ela gostaria que a sua vida fosse como aquela que mostra na televisão, mas ela não olha para si mesma para conhecer a sua própria história, para entender exatamente quem ela é como espírito reencarnado, o que ela faz naquele meio familiar, as atitudes dela no presente que vão refletir no futuro porque ela volta a reencarnar. Então as pessoas ficam muito presas na fantasia daquilo que é trazido para nós. Que somente através de um estudo sério, de um estudo dedicado, de um envolvimento com essa causa, é que a gente tem uma compreensão mais profunda. Mas por enquanto, por mais claros e ostensivos que sejam esses fenômenos que nós vemos, basta a gente lembrar que quando o Chico desencarnou, ele desencarnou foi em 2000 e... vamos lembrar aqui... foi em 2002, foi quando o Brasil foi campeão na Copa do Mundo, foi em 2002. Então naquela época,
e assim como também no próprio centenário do Chico, que foi em 2010, nós tivemos uma divulgação maciça. Você se lembra daquela pesquisa que eu fiz? Para quem não lembra, eu criei uma página que precisa até voltar a divulgar e fazer a atualização dela, faz tempo que eu não mexo com ela, em que eu fiz uma pesquisa de todos os possíveis as possíveis citações sobre a doutrina espírita ou sobre fenômenos mediúnicos que a nossa mídia divulgou, publicou. Então, desde o início do século XX, em revistas, em jornais, depois eu passei para televisão, programas de entrevistas, filmes, revistas, programas de auditório, documentários, jornalísticos, tudo que era possível de trazer para nós uma informação que divulgasse a doutrina espírita. E nesse período de 2010, principalmente, que teria sido o aniversário do centenário do Chico, nós tivemos assim algo absurdo. E mesmo assim não mudou muita coisa. O Pinga Fogo, que foi em 1971, também foi algo significativo, mas de lá para cá também. Se a gente pensar, Brás, que de 1970 para cá nós temos praticamente 50 anos. Em 50 anos nós temos 25 milhões de espíritas aqui no Brasil. 25 milhões de espíritas num universo de 200 milhões de pessoas. Em 50 anos já era para a gente ter despertado um pouco mais, né? Mas estamos ali naquele a passos lentos, né? Mas já é alguma coisa, né? O progresso vem acontecendo, né? A evolução da divulgação espírita aqui no Brasil vem acontecendo, ainda que de um modo muito lento. Mas não apenas a divulgação da doutrina espírita, mas a própria compreensão das pessoas sobre a realidade do mundo espiritual. Porque aí nós teremos mudanças de atitude hoje, compreendendo sobre a reencarnação, sobre os pilares, na verdade, né, que a doutrina espírita apresenta para nós, né, que é a existência de Deus, a vida no mundo espiritual, a comunicabilidade dos espíritos, a influência dos espíritos e a reencarnação. Então nós temos, né, esses pilares e essas crenças isoladas em cada um deles, mas sem o conhecimento mais profundo, né? No caso de Cuba, né, que é considerado ali o segundo país com mais espíritas, nós tivemos inclusive um congresso mundial que foi realizado lá, um congresso mundial espírita que foi realizado em Cuba, proporcionalmente pela quantidade de instituições e pelo número de adeptos, né, é assim um número expressivo. Mas infelizmente ainda, né, a força das religiões tradicionais ainda é muito, muito sólida. Então vamos dizer assim, estão moralizando as pessoas, mas pouco espiritualizando. Mas vamos devagar e sempre que as mudanças vão acontecendo. Muito bem, passando para o próximo artigo, nós temos aqui então a parte final. Uma Noite Esquecida ou A Feiticeira Manousa, milésima-segunda noite dos contos árabes, ditada pelo espírito Frederic Solier. Terceiro e último artigo. Vamos voltar um pouquinho então, só para a gente ver onde nós paramos, onde foi o ponto de parada nossa. Lembrando então que esse foi um romance. Deixa eu pegar para vocês aqui rapidinho. Só um instantinho. Foi no mês de novembro de 1858. Deixa eu pegar a introdução para que assim a gente consegue ter uma noção clara. Novembro de 1858. Então, para quem não pegou o começo dessa história, Kardec diz o seguinte para nós a respeito desse artigo. Deixa eu ver aqui rapidinho, só um instantinho. Aqui é o final. Me deem só um instante que eu estou procurando aqui.
aqui. Ah, tá, achei. Próximo. Kardec diz o seguinte para nós sobre essa novidade. André, que queria ver o finalzinho dessa história, né, André? Você chegou a pular aqui a nossa sequência ou você conseguiu segurar até agora? Então diz assim para nós. No mês, aguardando, né? Muito bem, disciplinado, isso mesmo. Então aqui para nós, novembro de 1858, Uma Noite Esquecida ou A Feiticeira Manousa, milésima-segunda noite dos contos árabes. Ditado pelo espírito Frederic Solier, prefácio do editor. Então vamos conhecer um pouquinho sobre essa história para a gente poder chegar na conclusão dela. No corrente ano de 1856, as experiências de manifestações espíritas que se realizaram na casa do Sr. Baudin, né, lembra que o Sr. Baudin ele tinha ali as filhas Caroline e Julie Baudin, que foram aquelas adolescentes que ajudaram Kardec na psicografia dos livros da codificação, principalmente do Livro dos Espíritos, né? Então, a gente teve um pouquinho de informação sobre elas lá no estudo do livro Obras Póstumas. Então, no corrente ano de 1856, as experiências de manifestações espíritas que se realizaram na casa do Sr. Baudin, na rua Lamartine, atraíram uma seleta e numerosa assistência. Eram mais ou menos sérios os espíritos que se manifestavam nesse círculo. Alguns disseram coisas de admirável sabedoria e notável profundeza, como se pode julgar por O Livro dos Espíritos, que ali fora começado e em grande parte realizado. Outros eram menos sérios. Seu humor jovial prestava-se de bom grado a pilheiras, mas daquelas que jamais se afastavam das conveniências. Então, eram espíritos ali eram espíritos com bom humor, que contavam histórias, nada que fugisse ao respeito, né, ao ambiente e ao trabalho. Nesse número se achava Frederic Solier, que veio espontaneamente, sem haver sido convidado, e cujas visitas inesperadas eram sempre um passatempo agradável para membros daquele círculo. Mais um pouquinho aqui, para a gente poder aprofundar um pouco mais o nosso entendimento, fazendo uma pesquisa rápida. Quem foi Frederic Solier? Só um instantinho. Aqui, ó, só para a gente conhecer. Frederic Solier era um romancista e dramaturgo popular francês. Escreveu mais de 40 romances de sensações como Memórias do Diabo. Então ele viveu ali até 1847. Ele nasceu em 1800, então 11 anos depois, aliás, 9 anos depois, ele desencarnou em 1847, e quando foi em 1856, ele trouxe para nós esse romance, né? Ele é tão pouco conhecido aqui no nosso meio, que o que eu estou vendo dele aqui, eu achei aqui algumas informações sobre ele. Diz assim para nós. Porque a gente tem poucos sites em português que fala sobre ele. Diz assim, então... Tem aqui, né? Bíblia do Caminho é o site. Vamos ver as informações que é trazida para nós. Também pouca coisa. Então aqui é tudo em francês ou inglês. Então a gente tem pouquíssima informação sobre ele. De qualquer forma, ele é ali contemporâneo de Kardec. Então, continuando aqui, diz assim. Sua conversação era espirituosa, fina, mordaz, coerente e jamais desmentiu o autor das Memórias do Diabo, né, que é um dos livros que ele escreveu. Aliás, nunca se deixou envolver pela lisonja. Quando lhe dirigiam algumas perguntas um tanto mais espinhosas de filosofia, confessava francamente sua incapacidade para resolvê-las, dizendo que ainda se achava bastante ligado à matéria e que preferia as coisas alegres às sérias. O médium que lhe servia de intérprete era a senhora Caroline Baudin,
uma das filhas do dono da casa, do gênero exclusivamente passivo e que não tinha a menor consciência do que escrevia, podendo rir e conversar como bem se lhe aprovesse, o que fazia com prazer, enquanto sua mão se movimentava sobre o papel. Durante muito tempo, o meio mecânico empregado foi a cesta de bico. Mais tarde, a médium se serviu para a psicografia direta. Perguntarão sem dúvida que prova possuímos de que o espírito comunicante era o de Frederic Solier, e não um outro qualquer. Não nos cabe tratar aqui a questão da identidade dos espíritos. Diremos somente que a de Solier se revelou por detalhes de tal forma numerosos que não podem escapar a uma observação atenta. Muitas vezes uma palavra, um gesto, um fato pessoal referido vinham confirmar que se tratava dele mesmo. Por diversas vezes deixou sua assinatura, que foi confrontada com as originais. Um dia pediram-lhe que desse seu retrato e o médium, que não sabe desenhar e que nem mesmo jamais o tinha visto, fez um esboço de uma semelhança extraordinária. Ninguém na reunião havia tido relações com ele quando vivia. Por que então vinha sem ser chamado? É que se tinha ligado a um dos assistentes, sem jamais ter revelado o motivo. Só aparecia quando essa pessoa se achava presente. Entrava com ela e com ela ia embora, de sorte que quando não estava presente, ela também não vinha. E coisa bizarra, quando Solier estava lá, era difícil ou mesmo impossível haver comunicações de outros espíritos. O próprio espírito familiar da casa cedia-lhe o lugar, dizendo por delicadeza que deveria fazer as honras da casa. Um dia anunciou que nos daria um romance à sua maneira e realmente, algum tempo depois, começou uma narrativa, cujo início era muito promissor. O assunto relacionava-se com os druidas e a cena se passava em Amórica, ao tempo da dominação romana. Amórica é aquela região, né, da França, onde nós tivemos ali na praia de Omaha, onde nós tivemos a invasão, né, dos aliados na Segunda Guerra Mundial e tudo mais, né? Então era naquele trechinho entre ali França e Inglaterra. Infelizmente parece que se apavorou diante da tarefa que havia empreendido. Porquanto, é preciso que se diga bem, o trabalho assíduo nunca foi o seu forte, confessando que encontrava mais satisfação na vida preguiçosa. Depois de haver ditado algumas páginas, abandonou o romance, mas disse que escreveria outro, que lhe daria menos trabalho. Foi então que escreveu o conto cuja publicação iniciamos. Mais de 30 pessoas assistiram a essa produção e podem atestar-lhe a origem. Não a damos absolutamente como obra de elevado alcance filosófico, mas como curiosa mostra de um trabalho de grande fôlego obtido dos espíritos. Notar-se-á como tudo nele tem sequência, como tudo se encadeia com uma arte admirável. O que há de mais extraordinário é que esse relato foi retomado em 5 ou 6 ocasiões diferentes, e muitas vezes após interrupções de 2 ou 3 semanas. Ora, a cada vez que recomeçava, o assunto continuava como se tivesse sido escrito de um sorvo, sem rasuras, sem aditamentos e sem que houvesse necessidade de lembrar o que antes lhe já fora relatado. Nós o damos tal qual saiu do lápis do médium, sem nada haver mudado, nem no estilo, nem nas ideias e nem no encadeamento dos fatos. Algumas repetições de palavras e pequenos senões de ortografia foram percebidos, tendo o próprio Solier nos encarregado de os corrigir, dizendo que nos assistiria nesse mistério. Quando tudo estava terminado, ele quis rever o conjunto, ao qual fez apenas algumas retificações sem importância, autorizando a sua publicação como bem o entendêssemos, e cedendo com satisfação os direitos autorais. Todavia, julgamos por bem não o inserir na revista sem o consentimento formal de seu amigo póstumo, a quem pertencia de direito, porque foi graças à sua presença e à sua solicitação que nos tornamos devedores dessa produção de além-túmulo. O título foi dado pelo próprio espírito Frederic Solier. Então nós temos aqui uma situação, aqui Kardec então ele assina, né? Então aqui havia em Bagdá uma mulher do tempo de Aladim. É a história que eu vou narrar. Então aqui é o
o início do romance, né? O detalhe que nós vemos aqui, o cuidado que Kardec teve, nós lembramos do fato do Chico, né? Quando então o irmão X, que era Humberto de Campos, trouxe o livro, trouxe poemas, né? E a família depois então entrou com os direitos, com um processo para obter os direitos autorais daquela obra. Aqui nesse caso, apesar de Frederic Solier ter cedido os direitos autorais, Kardec então tomou esse cuidado de pedir a esse amigo que tinha o direito de trazer para nós, de autorizar essa publicação sem haver nenhum tipo de problema jurídico. Então a história, como a gente viu aqui o próprio título, é Uma Noite Esquecida. Então começou em Bagdá. Então num dos subúrbios de Bagdá, esse é o primeiro trecho, não longe do palácio da sultana Scheherazade, morava uma velha mulher chamada Manouza, feiticeira das mais apavorantes. Essa velha era motivo de terror em toda a cidade. Então aqui depois ele continua. Então nós vamos agora para a terceira e última parte, porque aconteceu o seguinte, vamos então. Próximo ali então havia um sultão que tinha, né, entre elas, né, uma das mais belas mulheres daquela época. E aí então um vizinho, que era ali um conhecido do sultão, ficou completamente encantado por ela. O nome dele era Noureddin. E aí então, com esse encanto, ele saltou ali o muro, se aproximou dela, começou ali então a jurar, a fazer juras de amor, mas o sultão acabou pegando esse romance proibido. Mas como esse Noureddin, ele era uma pessoa de uma família influente, então o sultão fez que não viu, porque já que Noureddin fugiu quando eles foram quase flagrados ali, e aí então a sultana, nesse caso, ela foi aprisionada e seria condenada à morte pelo fato de ter traído a confiança do sultão. Então a história vai se desenrolar exatamente em cima disso. Nazara, que era essa sultana, né, que era uma das preferidas ali do sultão, ela seria condenada e o Noureddin queria então resgatá-la de qualquer jeito. Pelos meios normais, porque ele tentou então comprá-la, tentou subornar o sultão, tentou subornar escravos para entrar escondido no palácio para tentar resgatá-la, nada deu certo. Foi aí então que ele recorreu aqui à nossa personagem inicial, Manouza, que era uma feiticeira. Ele então chegou até ela, ele descreve para nós aqui um local assustador, com aquela claridade meio não muito intensa, um cheiro muito forte, objetos assustadores, ela por si só, uma mulher com o cabelo todo embaraçado, todo desgrenhado, né, e tudo mais. E aí então ele fez uma solicitação, né, eu faço qualquer coisa que você mandar para que eu possa resgatá-la. E aí então ela disse, você tem certeza que você quer fazer isso? E ele então confirmou. E aí então ela falou, então você vai para casa e me aguarde. Ele viu ali um ritual que aconteceu na frente dele e depois desapareceu. E ela então evocou um dos espíritos que a serviam para que tivesse essa missão. E aí então, quando Noureddin chegou em casa, no palácio dele, ele já encontrou ali um homem, né, com uma descrição bastante assustadora. Era um anão com uma corcunda, era ali estrábico, tinha ali um cabelo ruivo, parecendo um duende, e ele disse assim, nós vamos então até aquela casa, você se veste com essa roupa de mercador e nós vamos então oferecer para o sultão esses objetos para dizer que a sultana principal dele ficaria uma mulher absolutamente linda, e ele vai ficar curioso e vai se interessar. No momento em que isso acontecer, vai acontecer uma transformação. E então o duende e o Noureddin vão se transformar na sultana e no sultão, e o sultão e a sultana se transformarão em escravos, isso aos olhos de todas as pessoas do palácio. E aí então ele mandou prender o sultão, mandou prender a sultana, como dois escravos rebeldes, e aí então ele, junto com esse duende, eles foram então até o calabouço do palácio para poder encontrar com a Nazara. Então diz assim para nós, né, aqui nesse trecho final, só para a gente poder tomar
o fio da meada. Então Tanapli era o nome desse duende, né? Então tudo se passou como Tanapli anunciara. A venda ao sultão e a transformação. Após alguns minutos de horrível furor da parte do sultão, que queria expulsar os inoportunos e fazia um barulho medonho, Nureddin, conforme ordem de Tanapli, chamou diversos escravos e fez prender o sultão e Ozara como escravos rebeldes, ordenando que os conduzissem imediatamente à presença da prisioneira Nazara. Queria saber, dizia ele, se ela estava disposta a confessar seu crime e se estava preparada para morrer. Então eles estavam ali fazendo uma encenação para se aproximar dela. Quis também que a favorita Ozara viesse com ele. Nesse caso era o duende transformado, né? Parece mesmo. Quis também que a favorita Ozara viesse com ele, a fim de presenciarem o suplício que iria infligir às mulheres infiéis. Dito isso, marchou, precedido do chefe dos eunucos, durante um quarto de hora, quando um sombrio corredor, com fundo do qual havia uma pesada porta de ferro maciço, tomando de uma chave, o escravo abriu 3 fechaduras, e eles entraram num grande gabinete, comprido e de altura de 3 ou 4 côvados. Ali, sobre uma esteira de palha, estava sentada Nazara, com um cântaro de água e algumas tâmaras por perto. Já não era a brilhante Nazara de outrora. Continuava sempre bela, entretanto pálida e emagrecida. À vista daquele que tomava por seu senhor, estremeceu de medo, julgando que tivesse chegado a sua hora. Então agora aqui vamos para a parte nova da nossa história. Deixa eu pegar aqui. Muito bem, vamos lá. Então aqui agora a parte número 7 desse artigo, né? Porque ele foi dividido em partes. Então, como Kardec comenta lá na introdução, a forma como o Espírito traz esses capítulos é uma forma muito, muito curiosa, porque como ele coloca para nós, de uma forma tão perfeita a sequência que a história segue, que mesmo depois de 2 ou 3 semanas é como se a história tivesse acabado de ser escrita. Então, como nós vimos ali, ele entrou no calabouço e encontrou Nazara sentada ali, no item número 7. Levantai, disse Nureddin, e segui-me. Nazara lançou-se em prantos a seus pés, implorando graça. Nenhuma piedade para semelhante falta, disse o pretenso sultão. Preparai-vos para morrer. Nureddin sofria bastante por lhe falar desse modo, mas não julgou haver chegado o momento para lhe dar a conhecer. Vendo que era impossível dobrá-lo, Nazara o seguiu trêmula. Voltaram aos aposentos. Ali Nureddin disse a Nazara que se vestisse convenientemente. Depois, terminada a toilette sem outra explicação, disse-lhe que iriam, ele e Ozana, o anão, conduzi-la a um subúrbio de Bagdá, onde ela encontraria o que merecia. Cobriram-se com grandes mantos para não serem reconhecidos e saíram do palácio. Mas, ó terror! Mal transpuseram as portas, transformaram-se aos olhos de Nazara. Não era o sultão e Ozana, nem os vendedores de roupas, mas o próprio Nureddin e Tanapli. Ficaram tão assombrados, principalmente Nazara, de se acharem tão perto da casa do sultão, que apressaram o passo com medo de serem reconhecidos. Logo que entraram na casa de Nureddin, foi esta cercada por uma multidão de homens, de escravos e tropas, enviada pelo sultão para os prender. Ao primeiro ruído, Nureddin, Nazara e o anão se refugiaram nos aposentos mais retirados do palácio. Lá, disse-lhes o anão que não se amedrontasse e que havia somente uma coisa a fazer para não serem presos: enfiar na boca o dedo mínimo da mão esquerda e assobiar 3 vezes. Que Nazara devia fazer o mesmo e instantaneamente se tornariam invisíveis a quantos quisessem apoderar-se deles. Continuando o ruído a aumentar de maneira alarmante, Nazara e Nureddin seguiram o conselho de Tanapli. Quando os soldados penetraram o aposento, encontraram-no vazio,
retirando-se após pesquisas minuciosas. Então o anão disse a Noureddin que fizesse o contrário do que haviam feito, isso é, enfiassem na boca o dedo mínimo da mão direita e assobiassem 3 vezes. Eles o fizeram e logo se converteram no que eram antes. Em seguida o anão os advertiu de que não se achavam em segurança naquela casa, devendo deixá-la por algum tempo até que se apaziguasse a cólera do sultão. Em razão disso, ofereceu-se para levá-los ao seu palácio subterrâneo, onde estariam muito à vontade, enquanto seriam providenciados os meios a fim de que, sem receio, pudessem retornar a Bagdá e dentro das melhores condições possíveis. Capítulo número 8. Só um instantinho. Capítulo número 8. Noureddin hesitava, mas Nazara tanto pediu que ele acabou consentindo. O anão lhe disse que fossem ao jardim e chupassem uma laranja com o rosto voltado para o nascente. Então seriam transportados sem o perceberem. Fizeram um ar de dúvida que Tanapri não compreendeu, após tudo o que houvera feito por eles. Tendo descido ao jardim e chupado a laranja como lhes fora indicado, viram-se subitamente elevados a uma altura prodigiosa. Depois experimentaram um forte abalo e um grande frio, sentindo que desciam em grande velocidade. Nada perceberam durante o trajeto. Porém, quando tomaram consciência da situação, encontravam-se num subterrâneo, dentro de magnífico palácio iluminado por mais de 20.000 velas. Deixemos nossos amantes em seu palácio subterrâneo e voltemos ao nosso pequeno anão, que havíamos deixado na casa de Noureddin. Sabeis que o sultão tinha enviado soldados para apoderarem dos fugitivos. Após haver explorado os recantos mais afastados da habitação, assim como os jardins, e nada encontrando, viram-se forçados a retornar e prestar contas ao sultão de suas buscas infrutíferas. Tanapri os havia acompanhado em todo o percurso do caminho. Olhava-os com malícia e de vez em quando indagava quanto o sultão pagaria a quem lhe trouxesse os 2 fugitivos. Se o sultão, acrescentava, estiver disposto a me conceder 1 hora de audiência, dir-lhe-ei alguma coisa que o tranquilizará e ficará satisfeito por se desembaraçar de uma mulher como Nazara, que possui um mau gênio e que faria descer sobre ele todas as desgraças possíveis, caso lá permanecesse por mais de algumas luas. O chefe dos eunucos prometeu dar o seu recado e transmitir-lhe a resposta do sultão. Mal haviam retornado ao palácio, o chefe dos negros veio dizer-lhe que o seu senhor o esperava, prevenindo-o, porém, de que seria empalado caso sustentasse imposturas. Empalado, né, quando o indivíduo morre e é colocado com uma lança pendurado, né? Nosso pequeno monstro apressou-se em dirigir-se à casa do sultão. Chegando diante desse homem duro e severo, como de hábito, inclinou-se 3 vezes perante os príncipes de Bagdá. Que tem a dizer-me? Perguntou o sultão. Sabes o que te aguarda se não disseres a verdade. Fala, eu te escuto. Grande espírito, celeste lua, tríade de sóis, não direi senão a verdade. Nazara é filha da fada negra e do gênio da grande serpente dos infernos. Sua presença em tua casa acarretaria todas as pragas inimagináveis. Chuva de serpentes, eclipse solar, lua azul impedindo os amores noturnos. Enfim, todos os teus desejos seriam contrariados e tuas mulheres envelheceriam antes mesmo que se passasse uma lua. Poderei dar-te uma prova do que digo. Sei onde se encontra Nazara. Se quiseres, irei buscá-la e poderás convencer-te. Só há um meio de evitar essas desgraças. É dá-la a Noureddin. Noureddin também não é o que pensas.
Ele é filho da feiticeira Manousa e do gênio do rochedo de diamante. Se os casares, em sinal de reconhecimento, Manousa te protegerá. Se recusares, pobre príncipe, eu te lamento. Experimenta, depois decidirás. O sultão ouviu muito calmo o discurso de Tanaple, mas logo em seguida convocou uma tropa de homens armados, ordenando aprisionar o monstrinho até que um acontecimento viesse convencê-lo do que acabara de ouvir. Eu julgava, disse Tanaple, que estivesse a tratar com um grande príncipe, mas vejo que me enganei. Deixo aos gênios o cuidado de vingar seus filhos. Dito isso, segui os que vieram para o prender. Capítulo número 9. Lembrando, para vocês que não acompanharam na semana que nós vemos o trecho anterior, a Manousa, a feiticeira, ela dizia assim, ela sempre recompensa aqueles que fazem aquilo que ela pede, mas ela pune aqueles que a contrariam. Então, o anão aqui, por enquanto, André, estava bem disciplinado com a ordem que ele recebeu. Capítulo 9. Tanaple estava na prisão apenas há algumas horas quando o sol se cobriu de uma nuvem sombria, como se um véu quisesse roubá-la à terra. Depois ouviu-se um grande ruído e de uma montanha situada na entrada da cidade saiu um gigante armado dirigindo-se para o palácio do sultão. Não direi que o sultão tivesse ficado muito calmo, longe disso. Tremia como uma folha de laranjeira açoitada por éolo. A aproximação do gigante mandou fechar todas as portas, ordenando aos soldados que ficassem de prontidão e armas à mão para defender seu príncipe. Mas, ó estupefação! À chegada do gigante, todas as portas se abriram, como se mão invisível as impelissem. Depois, gravemente, o gigante avançou para o sultão sem fazer nenhum sinal ou dizer uma só palavra. À sua vista, o sultão caiu de joelhos e suplicou ao gigante que o poupasse e dissesse o que exigia. Príncipe, disse o gigante, não digo muita coisa da primeira vez. Apenas te advirto. Faze o que Tanaple te aconselhou e te asseguramos a nossa proteção. Do contrário, sofrerás o castigo de tua obstinação. Dito isso, retirou-se. A princípio, o sultão ficou aterrorizado. Porém, refazendo-se do susto, um quarto de hora mais tarde, e longe de seguir os conselhos de Tanaple, mandou publicar um édito em que prometia magnífica recompensa a quem o pusesse no rastro dos fugitivos. Depois mandou postar soldados às portas do palácio e da cidade, esperando pacientemente. Mas sua paciência não durou muito, ou pelo menos não lhe deixou tempo para prová-la. A partir do segundo dia surgiu nas portas da cidade um exército que parecia ter saído das entranhas da terra. Os soldados vestiam peles de toupeira, tinham como escudos cascos de tartaruga e usavam clavas feitas de lascas de rochedos. À sua aproximação, os guardas quiseram opor resistência, mas o aspecto formidável do exército logo os fez baixar as armas. Abriram as portas sem nada dizer, sem romper suas filas, e a tropa inimiga marchou solenemente para o palácio. O sultão quis resistir à entrada de seus aposentos, mas, para sua grande surpresa, os guardas adormeceram e as portas se abriram por si mesmas. Depois o chefe do exército avançou com um passo grave até os pés do sultão e lhe disse: Vim para dizer-te que Tanaple, percebendo a tua teimosia, enviou-nos para procurar-te. Em vez de ser o sultão de um povo que não sabe governar, vamos conduzir-te para o seio das toupeiras. Tu mesmo te tornará uma delas e serás um sultão domesticado. Vê logo se isso te convém ou se preferes fazer o que te ordenou Tanaple. Concedo-te 10 minutos para refletir. Capítulo 10. O sultão teria preferido resistir,
mas para sua felicidade, após alguns momentos de reflexão, concordou com aquilo que lhe exigiam. Queria impor apenas uma condição: que os fugitivos deixassem seu reino. Prometeram-lhe o que pedia, e, no mesmo instante, sem saber de que lado nem como, o exército desapareceu aos seus olhos. Agora que a sorte de nossos amantes estava completamente assegurada, voltemos a eles. Sabeis que os havíamos deixado no palácio subterrâneo. Depois de alguns minutos, deslumbrados e encantados pelo aspecto das maravilhas que os cercavam, quiseram visitar o palácio e os seus arredores. Viram jardins encantadores e, coisa estranha, ali viam quase tão claramente quanto a céu aberto. Aproximaram-se do palácio. Todas as portas estavam abertas e havia preparativos como para uma grande festa. À porta encontrava-se uma dama em magnífica toilette. A princípio, nossos fugitivos não a reconheceram. Porém, aproximando-se mais, viram Manousa, a feiticeira, completamente transformada. Já não era aquela velha mulher, suja e decrépita, e sim uma senhora de certa idade, ainda bela e de porte elegante. Noureddin, disse ela, eu te prometi auxílio e assistência. Hoje vou cumprir minha promessa. Teus males chegam ao termo e vais receber o prêmio de tua perseverança. Nazara será tua esposa. Além disso, dou-te este palácio e nele habitarás. Serás o rei de um povo bravo e reconhecido. Eles são dignos de ti, como és digno de reinar sobre eles. A essas palavras ouviu-se uma música harmoniosa. De todos os lados surgia uma multidão inumerável, de homens e mulheres em trajes de festa. À sua frente, grandes senhores e grandes damas vinham prostrar-se aos pés de Noureddin. Ofereceram-lhe uma coroa de ouro cravejada de diamantes e disseram que o reconheciam como seu rei, que o trono lhe pertencia como herança paterna e que estavam enfeitiçados há 400 anos pela vontade de magos perversos, e esse feitiço só deveria terminar com a presença de Noureddin. Em seguida fizeram um grande discurso sobre as suas e as virtudes de Nazara. Então Manousa lhe disse: sois feliz, nada mais tenho a fazer aqui. Se algum dia precisardes de mim, batei na estátua que está no meio do vosso jardim e virei no mesmo instante. Depois desapareceu. Noureddin e Nazara quiseram retê-la por mais tempo, a fim de agradecer-lhe toda a bondade para com eles. Depois de alguns momentos de conversa, voltaram aos seus súditos. As festas e os regozijos duraram 8 dias. Seu reino foi longo e feliz. Viveram milhares de anos e posso até mesmo dizer que vivem ainda. Só que o seu país jamais foi encontrado, ou melhor dizendo, nunca se tornou bem conhecido. Fim. Olha que bonitinho, novela das 6, né? Pois é. Final feliz, tá vendo? Aí Kardec faz um comentário, né? Chamamos a atenção de nossos leitores para as observações que antecederam este conto, nos números de novembro de 1858 e janeiro de 1859. Vamos lá então para janeiro de 1859. Rapidamente aqui, só para a gente ver esse comentário final de Kardec, para a gente poder concluir o estudo desse romance. Então nós temos aqui, lá no final de janeiro. Rapidinho. Só um pouquinho, chegando lá. Aqui, vamos ver o que o comentário inicial que Kardec apresenta para nós. Os algarismos romanos indicam as interrupções que ocorreram no ditado. Frequentemente não era retomado senão após 2 ou 3 semanas, e apesar disso, como já fizemos observar anteriormente, o relato se desenvolve como se tivesse escrito de um só fôlego. E isso não constitui uma das características menos curiosas dessa produção de além-túmulo.
o estilo é correto e perfeitamente apropriado ao assunto. Repetimos, para aqueles que poderiam ver no ditado uma coisa fútil, que não o consideramos como obra filosófica, mas como estudo. Para o observador, nada é inútil. Ele sabe aproveitar-se de tudo para aprofundar a ciência espírita que estuda, né? Então aqui, finalizando a análise desse romance que Kardec apresenta para nós, então, primeiro, como Kardec coloca, não é o conteúdo que traz ali que tem uma grande importância filosófica, mas inicialmente primeiro a presença do espírito, que acompanhava aquele que tinha sido, vamos dizer assim, o herdeiro dos direitos autorais. Cada vez que essa pessoa se encontrava na sociedade, o espírito estava junto. Cada vez que o indivíduo saía, o espírito também deixava o ambiente. Segundo, a espontaneidade do espírito em começar a fazer aquele trabalho. Começou ali a mostrar um pouco da sua personalidade, porque inicialmente ele queria contar aquele conto druida, mas como seria um trabalho muito longo, do tipo daquilo que Chico Xavier fazia, por exemplo, ou então outros médiuns, no caso de Dona Ivone, psicografava um livro como a Memória de um Suicida, que é um tijolão, né? E outros livros longos, esse espírito, então, ele tinha ali uma característica muito mais preguiçosa e muito mais ligada ao mundo físico, como Kardec mostrou para nós lá no início. Depois, a forma como ele psicografava. Cada vez que ele chegava, nós tivemos ali 10 capítulos. Em cada vez que ele aparecia, um capítulo era escrito. Então foram 10 sessões com esse intervalo de tantas semanas, né? Isso porque começou lá em 56 e depois ele foi publicado em 58, no final de 58. Nós tivemos, né, lembrando sempre, no livro... me esqueci o livro. Acho que foi Evolução em Dois Mundos, em que o Chico psicografou junto com o Valdo Vieira, né, nós lembramos dessa história. Eu acho que foi Evolução em Dois Mundos, me corrijam, por favor, se eu estiver errado. Então, o Chico psicografava ali os números pares ou os números ímpares, e o Valdo Vieira, lá no Paraná, psicografava a sequência de outros capítulos. E aí depois, então, juntando tudo, formou o livro por inteiro. Então, o que a gente vai analisando, né, naquela época para Kardec era uma novidade. Um romance mediúnico publicado com essas características. Hoje, para nós, é tão comum esse processo de psicografia de romances mediúnicos, né, onde nós temos ali médiuns que disciplinadamente se organizam para fazer as psicografias. Depois esses textos são publicados. Então nós conhecemos vários médiuns, conhecemos uma infinidade de romances, mas para aquela época era uma novidade. Então, o mais importante que Kardec coloca é o método, porque trazia naquela época a mensagem de um espírito que havia desencarnado e era famoso na sua época. Então, quer dizer, ele era reconhecido pelo seu estilo, pelo seu jeito, características ali do seu gestual e tudo mais. Então, para aquelas pessoas, ver alguém que desencarnou trazer uma mensagem, um romance com o mesmo estilo e tudo mais, era uma coisa assim realmente chocante. Para nós hoje, nós temos ali, Chico psicografou uma série de poetas que para nós também não são assim tão conhecidos, né? Conhecemos um pouco na escola, quando estudamos literatura, um ou outro poema, né, que Augusto dos Anjos, por exemplo, que trouxe aquele poema que falava sobre a formação do mundo e coisa e tal, a gente ouviu falar, então não é bem da nossa época. Mas na época em que esse livro foi publicado, quando Chico Xavier publicou, isso foi um grande estrondo na época. Porque esses poetas todos eram conhecidos e faziam parte daquele cotidiano. Então é interessante a gente ver de que modo que esses romances foram acontecendo. E lembrando depois que esse foi o primeiro romance que Kardec publicou no final de 58. Quando foi em 1865, de 65 a 59, Kardec publica uma série de romances que foram publicados também, e ele traz o conteúdo de interesse doutrinário, que até mesmo Kardec depois faz algumas correções. No caso, por exemplo, de reencarnação, no caso de influências espirituais, e uma série de situações que vão surgindo nas histórias, que ele depois corrige, dizendo, olha, não é bem assim que aconteceu. Então, muito mais do que o conteúdo do romance em si, para nós que somos estudantes da doutrina espírita, estudarmos o método
porque isso fortalece cada vez mais as nossas convicções sobre a comunicação dos espíritos, sobre a presença desses espíritos entre nós, sobre a possibilidade das mensagens que eles trazem. Então hoje nós estamos muito mais, o nosso acervo de comunicações, sejam elas as comunicações que se transformaram em livros, ou mesmo as comunicações de cartas particulares. Hoje nós temos um acervo enorme. Então, como a gente viu no início, né, o Brás tinha comentado que lá em Araras fizeram ali, vários fenômenos foram provocados ou foram observados, que isso não provocou grande efeito. Então, no nosso tempo contemporâneo, agora no século XXI, só não vê essa parte do mundo espiritual quem realmente não quer. Porque as informações estão aí, os métodos, os processos estão aí. Basta apenas se interessar. Coisa que infelizmente tem acontecido muito pouco. Mas é um processo gradual de esclarecimento que a nossa sociedade vai vivenciando. Então, mais uma vez, esse pequeno romance trouxe para nós essa história bonitinha, a novela das 6, Água com Açúcar, mas o método foi muito interessante da forma como ele aconteceu, e principalmente no período em que ele aconteceu. Né? Final feliz, né, Didima? Todo mundo bonitinho, todo mundo feliz e tudo mais. Então é isso, meus amigos. Encerrando por aqui o nosso estudo de hoje. Finalizamos então esse nosso romancezinho. Nós iniciaremos na semana que vem a edição de março de 1859. E nós teremos ali informações interessantes. Estudos sobre os médiums mercenários, fenômenos de transfiguração, diabrites, palestras familiares. Que mais aqui? Um chefe tahitiano, Itote. Depois nós tivemos um duende,